meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa a vocês de todo o Brasil e de todo o mundo, vocês que nos acompanham, estão sempre com a gente no YouTube, no Marcelo Marins Consciência Cósmica ou no Chamados a Despertar. Muito obrigado mesmo. As pessoas que estão sempre aí nos ajudando, apoiando o canal, nossa família, muito obrigado. Gratidão imensa a todos vocês. E a todos que nos assistem, nos prestigiam com suas valiosas atenções, muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, estou eu aqui, para estarmos dando continuidade a um assunto, falarmos sobre alguns temas muito interessantes, que, como eu disse no vídeo anterior, vai casar com o que eu vou fazer, sobre Terra, o falso planeta, que já devo começar a gravar amanhã, mas na quinta-feira já está tudo editadozinho, arrumadinho, enviado para os canais. Bom, pessoal, vídeo forte, né? Para mim, não. Eu já estou acostumado com coisas até piores. Sabe que muitas vezes eu procuro filtrar muitas coisas antes de falar para não perturbar vocês, para não colocar vocês em estado de perturbação, porque eu sei que são assuntos fortes, assuntos espirituais, assuntos astrais, e eu, para mim, desde criança, essas coisas se tornaram hábitos, isso é um habitual, mas eu sei que para muitas pessoas é um tanto quanto, digamos, eu vou dizer assim, é um tanto quanto, assustador. Mas eu faço esse trabalho justamente para abrir a mente de vocês. Eu sei que não vou conseguir atingir todos, Todos têm seu tempo, todos têm sua consciência, têm a sua cabeça, mas eu faço esse trabalho para, digamos, plantar sementinha na mente das pessoas. E é o que me interessa. Porque eu sei que depois que vocês morrerem, que vocês desencarnarem, aí sim vocês vão, digamos, vocês não, os personagens acabam, mas vai tudo voltar ao normal como era antes, sobre o domínio de uma grande raça extraterrestre, Eu coloquei alguns temas, alguns assuntos para a gente abordar, até coloquei aqui no meu bloquinho de notas, Até uma pessoa fez uma pergunta muito interessante, Marcelo, referente ao padre, que você disse que se cumpria um acordo da igreja, a dúvida é, o corpo continuava a ser o mesmo e eu foi tomado por um ser dimensional? Não, não é entrante. Nesse caso, o eu maior foi levado para alguma dimensão ou o corpo morreu? O eu maior voltou para 4D e no lugar ficou um clone? Isso, clones, são clones. Tá? Mas é um tipo de clone um pouco diferente. Para uma pessoa tridimensional, é praticamente assim, se ela não tiver muita paranormalidade, uma pessoa em estado de neutralidade, total, zero. O estado de neutralidade religiosa. Uma pessoa com bastante carga mediúnica, contato com seres, contato com esse outro lado que é real, percebe. Todo mundo percebe. Mas os tridimensionais, digamos assim, pessoas mais cotidianas, pessoas que não têm essa vida louca, essa vida maluca, igual eu sempre tive, e tantos outros têm, eu sei que muitos de vocês também têm, essas pessoas não conseguem perceber, nem a mãe consegue, para vocês terem uma ideia. A não ser alguém que saiba dos acordos. Mas no caso, isso aí, a pessoa é levada. Ela é retirada daqui e outro é colocado no lugar, com a mesma característica. Mas isso é uma coisa até muito normal de que acontece. Tem coisas piores que acontecem que vocês não têm noção. Como que, por exemplo, aí sim existem os entrantes, E cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com o que vocês estão assistindo. Existe uma legião gigantesca de eus maiores, seres de uma densidade muito ruim,
que estão preparando para vir em massa na terceira dimensão, tomando corpos em forma de entrantes. Esse negócio de cortar o fio de prata, esse negócio, isso é um tanto quanto, não como é dito aqui, é um pouco diferente, tá? Os entrantes, eles... Existe tecnologias e conhecimentos de manipulação de energia, configurações de energias que eles podem simplesmente, de uma certa maneira, criar clones, né, igual nos casos desse que eu te falei, mas também entrantes podem entrar, colocar o seu espírito em, digamos, dimensão paralela estático, aprisionado, e usar a sua energia amarrada com a deles para poder o quê? Eles ocuparem o seu corpo, tá? Eles colocam você tipo numa bolha, alguma bolha energética, como se fosse uma cela de energia, e você fica preso estático. Um grande lixo que surgiu na internet, um filme chamado Capax. Se você for assistir o filme Capax, você vai ver que o filme Capax ele é legal, ele é muito bacana, né? Porque o ser de um outro lugar vem e ajuda, né? Aquele ator, até que esse ator fez o Lex Luthor no filme Superman Returns. Eu esqueci o nome desse ator. Então, temos o filme Capax, que é legal. Se você assistir Capax, o Capax ali, aquele ser, ele é um entrante. Ele é um entrante que vem ajudar o quê? Ele vem ajudar um humano tridimensional. Capax. Só que Capax, no modo real de visão, de se ver, é um lixo. Porque ele é um filme do sistema. Ele pertence aos dominadores, ele pertence ao sistema, estúdios de filme, produções. Então, tudo isso pertence à ideologia, aos interesses particulares deles. Porque se você for assistir Capax, é bonito. Você fala assim, nossa, né, que bacana. Porque tem pessoas que falam assim, ó, tem entrantes do mal e entrantes do bem. Meus amigos, não existe nenhum dos dois. Digamos assim, entrantes que vão ajudar e entrantes que vão atrapalhar. Entrante é que já o nome já diz, já está entrando. Entrando na sua vida. Então, onde eu falo para você, tudo que entra sem ser convidado, eu vou dizer para vocês, não presta. E outra coisa, tá vindo uma campanha onde vão falar sobre entrantes, e eu vou dizer para vocês, existe um grupo de seres astrais que vão induzir vocês a convidá-los a entrarem. Entrarem aonde? Nas suas vidas. E quando entrar nas suas vidas, eles vão entrar nos seus corpos. Vão tomar os seus corpos e não vão mais devolver. Eu fico vendo pessoas em estado de depressão, pessoas em estado de tristeza, para baixo, desmotivadas. E essas pessoas, eu fico vendo, né, na maioria dos casos, para vocês terem uma ideia, elas se autodesprezarem, se auto-renegarem, se acham feias, desinteressantes, não se acham inteligentes. É um grande erro isso. Porque, na realidade, você tem que se achar lindo, você tem que se achar linda, belo, bela, inteligente, todos vocês. Né? Ah, eu não gosto do meu corpo. Ah, eu não gosto da minha aparência. Sua aparência ela é única. É maravilhoso isso. Você é único. Não tem outro de você. Então você é fantástico. Você é tão único que existe uma legião de seres querendo... Ah, eu não gosto do meu corpo. Cara, vou dizer para vocês. Tem uma legião gigantesca de seres doidos para tomarem posse do seu corpo. Doidos para usarem seu corpo. Você não faz ideia do tanto que eles querem o seu corpo, que muitas vezes você, de uma certa forma, em estado de tristeza e depressão, você se renega. Então tem muita gente aí querendo ele. Se você abrir mão, eles vão entrar e eles vão tomar o seu corpo. E você já era.
Então nós temos entrantes. Cuidado com esse termo. Não existe entrante do bem e do mal. Entrante invade, está invadindo, ele está entrando sem ser convidado, ou você permite que algum ser, entre aspas, um rótulo do bem entre no seu corpo. Você permite isso? Você permite com que eles entrem no seu corpo? Ah, eu não permito não, né? Digamos assim. Se você não permite, se eles entram, é porque não são bons. Então, acordem, tomem cuidado com esse tipo de propagação vindo do esoterismo, da espiritualidade. Esse pessoal usa muito desses meios para pegar você aqui, ó, e jogar lá na mão deles. É por isso que eu falo, cuidado. Depois, se entrar um entrante, meus amigos, ele vai querer sair, não. Ele vai querer usar você até o teu corpo definhar, ou senão ele mata você. Então, não vai nesse papo de espiritualistas, esotéricos, esse pessoal, não. Cuidado. Tome cuidado. Igual no caso que eu contei, isso aí é um clone. É troca mesmo. A pessoa aqui, o tridimensional, vai para o outro lado. E o que acontece lá que é complicado. Aí o bicho pega. Eu vou abordar nisso daqui, tá? Então, existe isso. Existe troca de corpo também, tá bom? Tem muitas coisas que vocês não sabem. Tem muitas coisas que não são propagados para vocês saberem. Porque se vocês ficam sabendo, você vai querer se proteger. Você vai querer lutar contra isso, não permitir com que isso venha acontecer. Mas eu já vi tantos casos de pais que tomam o corpo dos filhos, porque a energia vibracional ela é muito semelhante, porque geralmente acontece. Lembram quando eu disse para vocês, lá atrás, em outros vídeos, que o eu maior vai energizando o corpo? Pois bem, existem alguns detalhes bem interessantes que, por exemplo, a energia, o corpo tridimensional, eu já falei para vocês que ele tem uma vida. O corpo tridimensional, ele tem, digamos, uma vida própria e ele luta contra até mesmo os eus maiores que estão usando ele. Nosso corpo é um inimigo vivo. Nós praticamente somos um hospedeiro dentro de um corpo biológico tridimensional criado por seres alienígenas que tem um complexo R controlando ele e outras glândulas. E o tanto de ser em volta. Acontece muito, muito. E eu posso fazer um vídeo em detalhes explicando tudo isso sobre o que, por que acontece, como acontece, o que leva a acontecer, porque teria que ser um vídeo dedicado só a esse assunto, que seria um vídeo muito, mas muito extenso. Trocas de corpos. Espíritos que trocam de corpo. Acontece, viu? Ixi, tem coisas que vocês não imaginam que acontece. Por exemplo, acho que eu nunca disse sobre isso, mas existem alguns pais que trocam o corpo. O pai está para morrer, ele troca com o filho, ele toma o corpo do filho. E o filho praticamente volta para a quarta dimensão e ele praticamente ele morreu, digamos assim. Acontece de muitos avós tomarem corpo de neto. Se eu fizer um vídeo sobre isso, vocês vão ficar uma semana sem dormir, impressionante, mas é com detalhes. Acontece que muitos avós tomam os corpos dos filhos perto de morrer, dos filhos, não, dos netos, perto de morrerem. Existem mistérios demais que vocês não têm consciência, a complexidade do que é isso tudo aqui. Vocês estão muito imergidos e presos à religiosidade. Então, existem avós que, quando morrem, tomam o corpo dos netos pequenos. Tudo tem uma explicação muito, muito lógica. Acontece demais. Existe isso. Existe de pai tomar o corpo do filho. Tem um caso que está acontecendo no mundo que eu evito de falar. Eu já pensei em falar umas 2 vezes, mas eu falei, nossa, mas se eu falar um troço desse, se pegar quem é, e se por acaso isso vai me dar um BO global, então deixa isso para lá, né? De pai que pai que não morreu, mas morreu, digamos assim, que toma o corpo do filho para fazer a mesma coisa que fazia antes.
Acontecem coisas assim demais aqui. Demais. Aí tudo fica na base do silêncio, do mistério. Mas é muito comum isso, né? Acontece demais. É uma coisa que existe aqui na quarta e na terceira dimensão. Na série Terra, Planeta Falso, vou explicar algumas coisas que vocês vão entender sobre isso. Então acontece. Então é por isso, por exemplo, para se ter uma ideia, é um tema muito inflamado de falar sobre isso, porque pode ferir, entre aspas, muitos conceitos familiares que existem na sociedade. A sociedade em si, ela é modelada, moldada, criada justamente para dar suporte espiritual a esses tipos de práticas que acontecem no plano astral. Isso é comum. É por isso que existe um molde da sociedade. A sociedade não se formou e se criou desenvolvendo, aprendendo. Ela é constituída primeiramente pelos interesses que existem no plano astral para difundir. Por exemplo, eu já para vocês terem uma ideia, eu, Marcelo, né? Eu já conheci aqui no meu bairro um avô que tomou o corpo do neto. Um neto de 19 anos. O avô já estava indo para as cucuia e aí aconteceu algumas coisas astrais. E aí o que aconteceu? Eu vi, ele percebeu que eu vi que não era mais. Era uma pessoa que eu conversava, eu tinha diálogo e tudo. E aí ele percebeu que não era mais. A pessoa conversou comigo. E aquele negócio, você se cala, nunca mais eu voltei na casa da pessoa. A mãe da pessoa trata como filho, com carinho, o pai trata como filho, mas na realidade o que acontece é que ela está cuidando do pai dela. O espírito dele tomou o corpo do neto, então ela está cuidando do pai dela o genro está cuidando do sogro, achando que é filho. Existem muitos mistérios. Às vezes eu dou muitas dicas para vocês para evitar essas coisas. Aí as pessoas me rotulam de que eu sou um cara denso, negativo, que eu sou um cara de vibração ruim, que eu sou um cara de vibração má. Não, eu quero bem de todo mundo. Se eu pudesse, eu falava abertamente coisas que eu não posso falar abertamente. Eu descancarava assim, ó, para proteger justamente a todas as pessoas que venham um dia assistir o meu vídeo. Então existe mistério demais, vocês não têm noção o que é o plano astral. Mas dentro daquilo que eu posso falar, eu falo sem problema nenhum, né? Com alguns pequenos problemas, mas isso aí a gente dá uma volta por cima. Então, existem essas coisas, tá? Uma coisa que eu falo, o que eu, Marcelo, o que eu penso? Assim, um detalhe. Você é papai, você é mamãe, tá? Eu, assim, quando eu fui pai, com a Fabiana, que nós tivemos a Marcele e o Michael, uma coisa que, assim, eu sempre prezei é que nós iríamos cuidar dos nossos filhos. Eu vou dizer para vocês, tem pessoas tão irresponsáveis, tão irresponsáveis. Você não sabe quem é seu pai e sua mãe. Você não sabe quem são eles. Ninguém sabe quem é quem aqui. Essa que é a realidade. É por isso que eu falo para vocês, meus amigos, lugar de filho é com o pai e a mãe. Papai, mamãe. Cara, você que está me escutando aqui agora, você que é homem, seja homem, cara. Não seja vagabundo, não. Pois no mundo, cria com louvor, trate, cuide. Esqueça a mulherzada da rua, esqueça os amigos da rua, esqueça, não existe amigos. Principalmente se você é homem de ir para bar, não existe, os seus amigos todos querem pegar a sua mulher. Todos os seus amigos, meu amigo, querem a sua mulher. E você, minha amiga, todas as suas amigas querem seu homem, o seu marido. Deixem de ser otários. Pela madrugada, um pouco mais de inteligência na cabeça de vocês. Você que é homem, em vez de você ficar no bar, eu vou sair com os meus amigos, meu amigo, o primeiro vacilo que tu dá aos seus amigos do peito vão para cima da tua mulher, querendo ela.
E você, mulher, da mesma maneira. Então, em vez de negócio, meus amigos, minhas amigas, cuida dos seus filhos. Cuidem da sua família. Quis, seja homem ou mulher. Cuida deles principalmente na infância. Infância. Muitos de vocês folgados, que vocês são folgados, mas folgados que não têm tamanho, de sem vergonhas, fazem filhos e socam nos pais de vocês para eles olharem seus filhos, para vocês irem para as gandaias da vida, ficar viajando, os dois, viagem de amor, lua de mel, os dois, vocês ficam fazendo isso, né, amiguinho, amiguinha, e deixam os filhos de vocês nas casas dos parentes. Presta atenção, existe o risco de coisa pior, tridimensional, mas existe algo muito pior do que vocês não imaginam. Existem mistérios espirituais que vocês não têm noção do que se trata. Então, em vez de vocês serem os responsáveis, honrem seus filhos, cuidem dos seus filhos, principalmente pequenos. Lugar de filho é com o papai, com a mamãe. Nunca eu posso me bater no peito. Eu passei, mas a Fabiana, as piores dificuldades financeiras que vocês podem imaginar com 3 crianças, né? Tem o Douglas. Vocês não sabem o que a gente quase passou fome todo mundo. Mas nós nunca precisamos, nunca pedi para, por exemplo, minha mãe olhar meus filhos. Nunca pedi para minha mãe olhar Marcelo, mas que eu vou falar dos meus, né? Os meus que eu fui ali e concebi junto da Fabiana. Eu nunca, filho meu, debaixo dos meus olhos, eu monitoro. Não é na casa de parente, não, tá? Esse negócio de parente, família, isso aí, mais ou menos, funciona em alguns casos. Mas eu vou dizer para vocês, cuidado. Cuidado. Para depois, quando vocês estiverem no futuro, não se assustarem. Isso é real. Acontece. Cuida. Seja mulher. Seja mulher. Honra. Você seja homem, cara. Seja homem, de verdade. Não seja vagabundo, não. Cuidem dos teus filhos. Lugar de filhos não é com a vovó, com o vovô. Não. É com vocês. Sobre a proteção de vocês. E disso, eu falo para vocês, os meus estiveram. E estão. Porque aí depois, não tem como acreditar em certas coisas, né? Mas você vai morrer. Entendeu? É isso que eu posso falar para vocês agora em questão sobre essas trocas de espíritos. Cuidado. Nem tudo que parece ser, ou nem tudo que reluz é ouro. Por mais que você jamais venha a desconfiar. Você está no mundo onde nem deixaram você saber quem você é, de onde você veio, e você não sabe o que vai acontecer após a sua morte. É isso que eu tenho para dizer. Mas eu quero falar para vocês, eu falo assim para poder ajudar vocês, né? Sobre ruptura dimensional. Para vocês entenderem um pouco o que é a ruptura dimensional. O que é a dimensão, né? Eu até vou colocar aqui no quadro, para a gente poder estar vendo aqui. Peraí, deixa eu só virar aqui e vou descer a câmera. Eu vou usar um pouco o quadro aqui. Eu sei que vocês gostam muito desse quadro. Então nós vamos usar ele aqui. Vamos gastar ele. Vamos lá. Ruptura dimensional. Ruptura, como o nome diz, né? A ruptura dimensional já é um rasgo. Ruptura dimensional, ele é um rasgo, rasgou a dimensão. Então nós temos aqui, ó, temos a terceira dimensão do lado de cá. E temos a quarta dimensão. A quarta dimensão é o mundo espiritual, onde habitam os alienígenas, os eus maiores,
Toda essa galera, entendeu? Habita nessa região. Você habita aqui, ó. Então, o seu corpo ele é configurado, ele tem toda uma configuração. Até nas séries Humanos Cósmicos, eu falei sobre isso, né? Seu corpo ele foi configurado para cá, ó. E aqui nós temos os extraterrestres, nós temos, né, os eus maiores e outros seres dimensionais, né? Vamos fazer uns treinos aqui meio doido. E outros seres dimensionais. Beleza. A terceira dimensão, ela é um cubículo, ela é pequenininha, ela é assim, ó. Enquanto a quarta dimensão, ela é 10 vezes maior. Ela é 10 vezes maior. Deixa eu descer, se dá para descer mais aqui, para vocês perceberem aqui. Vou pôr assim, tá? Chegar aqui. Ela é 10 vezes maior. Vou pôr assim. Vocês viram aqui que tem um. Né? Então, onde eu falo para vocês, né? Nós temos aqui a linha de energia, a linha de vibração e energia da quarta dimensão, ela é muito maior. A frequência dela, ela é muito maior. Deixa eu só mudar um pouquinho isso daqui. Né? Aqui, ó. Aqui. Ela é muito maior. O que acontece se tiver uma ruptura? Eu vou mostrar na série Terra Falso Planeta, eu vou mostrar algumas imagens. Eu não sei se aquilo é real, porque hoje em dia é até difícil acreditar em uma imagem real. Tá tendo muito programa de edição aí que top pra caramba, né? Mas eu tenho algumas imagens que servem de padrão para mostrar para vocês lá, eu vou mostrar. Quem já viu uma imagem que foi muito difundida na internet de uma nuvem, parecendo que estava pegando fogo dentro da nuvem? Não era nuvem, uma coisa, uma bolha. As pessoas, não foi nos Estados Unidos. Elas olhando, filmando embaixo, filmando em cima, né? Uns diziam que era uma nave espacial, né? Dá para parecer também uma nave espacial. Mas o que acontece? Aquilo ali pode ser um exemplo de uma bolha dimensional. Por que bolha dimensional? Olha, presta atenção bem nisso daqui, ó. São padrões de frequências de energia, tá? São frequências energéticas. Temos esses padrões. Deixa eu só... Vou baixar um pouco os pés aqui do meu tripé para ficar melhor. Tá muito ruim isso aqui. Pronto. Estou indo capotar e para frente. Vocês já viram de cabeça para baixo. Então, imagina isso aqui fazendo assim, ó. Uma grande frequência energética. Como uma eletricidade. Mantendo sempre um padrão. Isso divide as duas dimensões. E na série vai mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Essa é uma linha que divide realidades. Tá? Aqui estamos todo mundo nós vivendo. Aqui você trabalha. Você olha para o céu. E você vê só umas estrelinhas. E uma luazinha aqui de vez em quando. Né? O céu tudo preto. Tudo cheio de estrelas. É o que você vai ver. Aqui já é a quarta dimensão. Você olha para cima. Aqui você vai ver naves espaciais. Punhado de planetas aqui cercando em cima. Você vai ver aqui seres voando. Naves. Né, dracos, reptilianos, greys. Você vai ver uma pá de cacetada de coisas. E nós temos a dimensão intermediária, tá? A dimensão intermediária é um pedacinho, é um fachozinho só. Aqui, ó. Eu falei sobre ela, né? É aquela que você ainda pode existir como personagem, mas é o fim de tudo. É preferível que você já mate o seu personagem já mentalmente para que seu eu maior se recubra. Beleza. Mas existe a dimensão intermediária, ela está sobre o quê? Ela está sobre aqui, ó, páreo, rente à frequência. Só que existem algumas instabilidades. Instabilidades. O que seria instabilidades?
é como se essa frequência saísse um pouco do normal. É como se vazasse energia. O que vazasse energia? Como se surgissem dedos energéticos vindo da quarta dimensão. É instabilidade. Só que os caras aqui, eles vão e corrigem isso daqui. Estão em constante correção dessas instabilidades de frequência. Então, por que acontece isso? Porque existe vários fatores que contribuem para a instabilidade. Por exemplo, o que posso falar que são as energias emanadas. Quem que fornece a energia, para vocês terem uma ideia, para manter a quarta dimensão? A terceira dimensão é uma máquina de produção de energia. E eu não vou entrar em detalhes porque na série eu vou mostrar para vocês umas coisas bem top. Então, a terceira dimensão é uma máquina de energia só. As instabilidades ocorrem por diversos fatores existentes no que chamamos de mundo espiritual e pelos interesses de cada tipo de seres nas quais eles utilizam essas energias nos seus maquinários. Quando existe isso daqui, seria mais ou menos assim. Se houver uma ruptura dimensional e eles não consertarem, vai se abrir uma passagem para o mundo espiritual. E abrindo-se uma passagem para o mundo espiritual, é o fim da terceira dimensão, porque a pressão energética é como um buraco negro. Buraco negro não, perdão, viajei aqui. Já viram aqueles filmes que a nave está no espaço, que eles fazem? E de repente tem uma perfuração no casco da nave, e de repente tudo começa aqui a ser sugado para cá? Já perceberam isso? A nave tem uma perfuração no casco e de repente a pressão joga tudo para o espaço. A terceira dimensão é como uma nave. Ela é como uma nave. E vocês vão perceber isso. O porquê que eu estou explicando que no caso aqui ela vaza, né? Por que aconteceria? Vocês vão entender que já estou dando uma dica para vocês aí, hein? Vocês já vão pegando, porque eu estou falando umas coisas aqui meio para não entregar demais a série, mas eu já estou dando para vocês umas dicas aí, estou vazando as informações. Então, a terceira dimensão ela é como uma nave espacial alienígena. E quando existe uma ruptura na nave, o que acontece? O externo, por ter um campo de energia maior, suga ou massacra, pulveriza, esmaga toda a terceira dimensão. Vocês já viram aquelas imagens que quando a gente estava na religião, tinha assim, até a Bíblia dizia, eis que os céus se abriram, e estava lá, tipo assim, os anjos no céu, pude contemplar os anjos e Deus, pude ver Deus, o trono de Deus, os anjos à sua volta. Já viram aquelas imagens muito, principalmente do cristianismo? Tipo assim, ó, tá ali, tá a terra embaixo aqui, a terra, aí em cima assim tem Jesus vindo, né? Lá em cima, aí tem aquele tantão de anjos assim, ó. Aí você vê as nuvens rasgando assim, aí você vê que até aqui embaixo das nuvens é normal aqui onde a gente vive. Aí em cima é como se rasgasse os céus. Aí você vê Jesus, vê os anjos, vê tudo assim, a glória. Você fala a glória de Deus. O que é a glória de Deus? São as coisas que existem dos alienígenas, né? Do outro lado. Aí então eis que os céus rasgaram, os céus se abriram e nós podemos contemplar, né? Deus e sua glória, ou seja, é uma ruptura dimensional isso. Porque geralmente quando dizem que quando Jesus vier, né, que nunca vai vir, isso não existe, tá? Mas dizem quando Cristo vier, Jesus vier, o mal irá acabar, ele irá destruir a iniquidade, irá destruir tudo que existe de ruim. É a terceira dimensão, viu? Aí o que acontece? Isso é uma ruptura dimensional. Se caso isso venha acontecer, o porquê que todo mundo morre?
todo mundo é massacrado. Por quê? Porque os nossos corpos tridimensionais aguentariam por um pouco período a frequência da quarta dimensão. Suportaria por um pouco período. Não morreria de imediato, mas começaria a dar danos nos nossos corpos tridimensionais. Porque o órgão que faz a ligação entre vocês e a quarta dimensão é o fígado. O fígado é o maior órgão paranormal, tanto que existe o complexo R na base do cérebro para poder conseguir controlar toda a força e energia utilizada pelo fígado. Então, é tudo um jogo onde eles vão estar controlando o que pode se comunicar, o que vai, o que vem de lá. Só que aí, os seres daqui, quem nunca sonhou, por exemplo, que estava na Terra, aí de repente, eu falo isso porque muita gente já me mandou e-mail falando sobre isso, e de repente surgiu muitos reptilianos, muitos seres animalescos, saíram e começaram a destruir, bater nas pessoas, matar, destruir as pessoas, muito ódio, seres de formas animalescas, né? Até lá acho que no Apocalipse, né? Nem lembro mais da Bíblia, eu já fui tão perito em Bíblia, hoje eu estou uma vergonha. Mas eis que o poço se abriu, o abismo se abriu, e saiu o dragão, e saiu seres em forma de sapo, seres em forma de vespa, seres em forma disso, de assado, e eles saíram do abismo. Não existe abismo nenhum, tá? O abismo é a outra dimensão. Então, assim, ou seja, que isso aí fala sobre uma ruptura dimensional, mas quando existe uma ruptura dimensional é porque a terceira dimensão vai acabar. Eles vão destruir ela. Então, eles vêm para destruir. Então, também essa falácia, né, que nós temos aí, bíblica, né, de eis que o abismo se abriu, o dragão saiu e tudo mais. O que acontece? Isso daí, nada mais, nada menos do que uma narrativa de uma ruptura dimensional. Tranquilo. Está aqui um exemplo de como isso, se isso acontecer, é o fim. A ruptura dimensional engolirá a terceira dimensão. E com certeza, se isso vier a acontecer, que vai acontecer, os seres que estão lá vão passar para cá. O boneco da terceira dimensão, ele é odiado. Ele é odiado. E realmente os seres que estão de lá para cá vão vir para destruir os bonequinhos da terceira dimensão, que são os encarnados aqui. Agora, uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, por exemplo, sobre inconstâncias que existem. Inconstâncias que existem. Já ouviram falar muito sobre o Triângulo das Bermudas? Vocês já ouviram falar, né? Dizem que sumiam navios, aviões, embarcações, e que existe um grande mistério. Alguns dizem que existia um portal no fundo do mar, outros diziam isso, outros diziam aquilo. As pessoas começavam a criar um punhado de teoria, tentar explicar o que estava acontecendo, porque realmente, de uma certa forma, é um grande mistério. Temos também aquele voo da Malásia, né? Rapaz do céu, que surgiu de canalização de gente falando, né? Gente que se diz... Eu vou a MH370 da Malásia, que sumiu, desapareceu lá com a cacetada de gente, nunca mais ninguém ouviu falar, não é verdade? Eu já vi muitos oportunistas. Porque quando acontece... vou até virar para cá para falar com vocês enquanto eu não uso o quadro. O que acontece? Existe muito oportunismo nessas desgraças todas, viu, gente? Tem muita gente aí que adora quando acontece esse tipo de coisa para fazer um merchandise, né? Para aparecer. Rapaz, eu vi lá. Uma vez eu vi um cara canalizou, que chamaram ele para trabalhar. O mano da terceira dimensão, cara, o mano da terceira dimensão, mesmo você, digamos assim, estando aqui, né? O mano tem tanto uma coisa assim de que ele é necessário do outro lado, rapaz. Uma vez eu li uma canalização, o cara falando que ele foi chamado, desapareceu o avião,
E ele fazia parte de um grupo de resgate espiritual. O infeliz encarnado aqui, cheio de bosta dentro, pagando boleto, trabalhando para matar, foi chamado para trabalhar no resgate espiritual do voo da Malásia que desapareceu com tanto de pessoas. E que ele chegou lá, isso em astral, e chegou e viu lá, né, os alienígenas, os Greys, todo mundo parando lá, porque o avião foi pego, se não me engano, alguns levantaram teorias que era por engano, que tinha cientista disso assado. Rapaz, virou uma maionese. Bicho, nego fica louco. Nego fica louquinho mesmo. Né? Os caras, porque, imagina, pessoal, essa noite eu fui chamado, né? O avião. Primeiro é o seguinte, o avião sumiu. Aí lá veio o Marcelão. Pô, pessoal, o avião sumiu ontem. Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Fui chamado para trabalhar no resgate dos humanos lá. O avião está numa base, na outra dimensão, lá no hangar. E aí me chamaram aqui para me dar uma força lá para a galera. Porque eu sou foda, né? Eu sou foda demais. E aí os alienígenas precisam de mim. Eles precisam de mim porque eu faço parte do resgate cósmico. Então precisa de me dar aquela força para eles, né? Eles não dão conta sem mim. Então eu tenho que estar lá porque senão não flui as coisas, né? E aí nós trabalhamos demais, tinha muitas crianças, muitos adultos, muitos velhos lá, e eu estava assessorando os alienígenas. Ah, para com isso, pô. Para com isso, alienígena não precisa de humano, não. Nunca precisou de humano tridimensional. Fora um punhado de teoria maluca, uma atrás da outra, né? Só coisa de doido mesmo. Por que acontece? Veja bem, eu vou voltar para o quadro para explicar algumas coisas para vocês. Vamos aqui no quadro aqui, ó. Quero que vocês prestem atenção. Existem as instabilidades. Portais se abrem e se fecham. Na quarta dimensão, existem seres que estão trabalhando, fazendo trabalhos deles, tá bom? De todas as raças. Estão operando o que, pessoal? Estão operando maquinários. Eu vou fazer uma máquina aqui, fazer um quadrado aqui, é um maquinário. Isso está sendo trabalhado, direcionado para lá. Na terceira dimensão, nós temos o que está sendo trabalhado para cá, entre os bonequinhos da terceira dimensão. Então, aqui a nossa função é fornecimento de energia para lá. Esses caras, lá existem muitos seres trabalhando, muito maquinário, muitas raças com objetivos e ideias diferentes umas das outras. Aí o que acontece? Tretou, relou o pau comeu, os negros não fazem uma ruptura, eles abrem portais. Existem portais que são abertos de forma, não, digamos assim, não foram provocados, acidentais. Marcelo, existem portais acidentais? Existem demais. Demais mesmo. Nem tudo aqui, todo mundo foi abduzido. Existem portais que se abrem. São instabilidades. E o que acontece é o seguinte: seja um avião voando ali normal, aqui, ó, tá voando, se por um azar do destino, não existe destino assim, por alguma coisa que eles estejam fazendo aqui, que por uma instabilidade que existe lá, surja um portal e esse avião, no azar, ele entre, eles têm duas opções. Eles percebendo, eles podem, tipo assim, ó, o avião cruzou o portal.
automaticamente corrigir um portal, fazendo com que esse avião volte, digamos, siga na terceira dimensão, apenas tendo percebido alguma anomalia, como relâmpagos ou flashes, associados a condições aqui interpretadas como por meteorológicas. Tá? Eles podem fazer isso. Então, muitas vezes, pode acontecer de um avião, um helicóptero está voando, e por uma instabilidade, eles acidentalmente, o que acontece? Abrirem portais, mas automaticamente eles corrigem um portal, trazendo de volta para cá. E aqueles que participaram de tal evento vão relatar algum tipo de relâmpago ou alguma coisa de condição meteorológica, mas eles continuam no fluxo. Se por acaso, eles não perceberem isso, pode ocorrer. O astral é muito agitado, o astral sempre está em instabilidade, guerras de interesse, os maiores alienígenas, o que acontece? Eles entrarem e presenciarem a outra dimensão, outro lugar, presenciarem. Esses que entraram não voltam nunca mais. Não voltam nunca mais. Mesmo. Então acontece muito, é comum de muitos navios passarem. Se vocês forem conversar com aí pessoal que trabalha viajando o mundo, né, nesses navios gigantescos, cruzando continentes, se você for pegar uma pessoa que se aposentou fazendo isso, ela vai contar para você, né, que, de uma certa forma, ela já passou por fenômenos. E algumas coisas eles vão dizer para vocês que eles não têm explicação, porque com certeza atravessaram portais em algum momento de suas jornadas. E se eles estão falando com vocês, ou se eles estão aqui, é porque foram corrigidas os portais e eles voltaram em questão de segundos ao ponto de não perceberem nada. Então fica uma coisa como uma anomalia no oceano, alguma coisa misteriosa, fica como, por exemplo, uma condição meteorológica desconhecida, né, do planeta. Então eles voltam, então eles jogam eles de volta para cá. Caso eles não façam isso, e pode acontecer de não dar tempo, porque esses caras na quarta dimensão são tudo atarefados. Se eles não conseguirem, não pensem, meus amigos, que tudo, de uma certa forma, é programado. Existem até para os alienígenas, existem, digamos, coisas que eles não esperam que aconteça. Então, o helicóptero pode estar voando, ele entra no portal, mas sai no outro. É tipo assim, ó, já sai aqui. Pode acontecer. Isso é normal. Agora, quando navios cruzam portais que se abrem e vão parar do outro lado, aviões, helicópteros, o que acontece? Eu já falei para vocês que aqui esses caras não estão nem aí para cá. É tudo um personagem. Eles desencarnam. Eles matam os humanos tridimensionais e já liberam aqui o eu maior. Eles matam e liberam o eu maior aqui. Matou, liberou o eu maior. Na hora. O corpo, eles eliminam. Então, atravessou, percebeu, viu a quarta dimensão. Foi acidental. Eles não levaram lá por algum motivo, porque se eles levarem para algum motivo, aí você tem a proteção deles, eles fazem tudo, configuram para você permanecer lá e te trazem de volta, mas aí você é, digamos, uma pessoa aonde eles têm algum tipo de informação, confiança para você. Caso contrário, você morre. Eles desencarnam vocês lá do outro lado, vocês não voltam mais. Então, o que acontece? É porque eu fico vendo muita desinformação, muitas pessoas fazendo, digamos, o que eu chamo de canalizações, trazendo mensagens de pessoas que estão lá, mas ninguém fala onde está, né? Fala assim, quais as coordenadas, como trazer? Simplesmente, eu estou bem, nós fomos cuidados, fomos recepcionados. Não existe substância na mensagem. A mensagem ela é vaga, como todas as canalizações.
igual as canalizações vagas de que nós vamos ajudar vocês, nós vamos proteger vocês, nós vamos guardar vocês, nós só estamos esperando isso, aquilo, assim, 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 assado. Então, o que acontece? Muitas pessoas usam, digamos, de má fé dessas coisas que acontecem. E aí já envolve governo, envolve muitas coisas em questão nisso, para quê? Para justamente, de uma certa forma, eles estarem chamando a sua atenção. O pessoal fala, vamos falar muito sobre, por exemplo, são questões governamentais. Pessoal, uma coisa vocês têm que entender. Uma coisa são suposições, outras são alegações oficiais. Ninguém, o governo, jamais vai dar qualquer moral para você, cidadão. Então, qualquer informação que venha a ser credibilizado como uma coisa assim, é 100% isso, o governo, é mentira. O governo não dá notas, os governos não dão justificação, principalmente de coisas assim, tão top secrets, para o quê? Para as pessoas. Então, se geram muitas especulações, tá? Nesse caso daqui. É por isso, às vezes as pessoas me acham como um cara chato. Não deixa seus filhos ficarem andando no meio do mato, saindo com os coleguinhas, ou até mesmo, vou na pescaria com meu tio, vou na pescaria com meu pai. Pessoal, tomara que nunca aconteça com vocês. Mas pode acontecer. Dizem que você só acredita depois que acontece com você, não é verdade? É por isso que eu digo para você, foca, olha, nos teus filhos, foca em você. Vou fazer turismo ufológico. Como assim turismo ufológico? Nós vamos para uma fazenda, nós vamos para o meio do mato, vamos para um deserto, nós vamos visitar tal civilização. Cuidado. Cuidado. Você sabe por que eu falo? Todo cuidado é pouco. Porque portais se abrem. Portais se abrem, pessoal. Acidentalmente. Tem até aquele caso de um rapaz que sumiu lá no Pico dos Marins, né? Até por coincidência lá o Pico tem o nome do meu sobrenome. Pico dos Marins, que desapareceu. Existem muitas possibilidades. Mas muitas falam assim, foi levado para um intramundo. Pessoal, entenda uma coisa. Vamos falar uma coisa de uma vez por todas. Vamos ser maduros. Vamos ser racionais. Ninguém, em dimensão nenhuma, tirando a dimensão da Terra original, e eles querem os humanos para, digamos, ser cobaias sexuais deles, serem bonecos dos brinquedos sexuais deles, tá? Na Terra original. Que eu chamo da dimensão dos espelhos. Então, onde eu falo para vocês, de uma certa forma, ninguém, em dimensão nenhuma, ainda mais se dizer que ela é evoluída, que ela é uma dimensão, ninguém quer o tridimensional, o bonequinho tridimensional lá não, pessoal. Ninguém de qualquer dimensão que seja pior do que aqui, porque a Terra original, a dimensão da Terra original, que eu chamo da dimensão do espelho, em matéria de vibração ainda é pior do que aqui. Lá é extremamente denso. Os seres são densos, eles são primitivos, digamos, em energia cósmica. Mas o que acontece é que ninguém, em qualquer dimensão que seja de uma vibração maior, vai querer a gente lá. Ninguém quer que a gente mora lá, não. Nós somos de uma frequência muito baixa, muito ruim. Nós somos feitos, condicionados para viver aqui na terceira dimensão e morrer aqui. E libertar o nosso eu maior. Isso é de praxe, isso é correto. Eu fico vendo muitas pessoas utilizando vocês como escada para alavancar os egos deles. Então eles falam, porque fulano foi para tal cidade intraterrena, Telos. Né, rapaz, o que tem de gente que é fascinado por Telos, né? Porque nós vamos... Entenda uma coisa. Esses seres, se mais evoluídos e avançados do que nós, eles não querem nós. Não nos querem.
por perto. Somos nocivos. Nossa vibração é daqui, é da terceira dimensão. Nós nascemos e nós morreremos. A morte é o nosso ponto final, é o nosso porto final. Então, ninguém, em lugar nenhum, irá querer nos ter para quê? Para morar entre eles, para viver entre eles. Então, nós somos tridimensionais. Nossos corpos pertencem à terceira dimensão. Igual no caso, por exemplo, por que eu falo isso? Vamos lá. Aparece um portal e você entra. Os portais que se abrem na terceira dimensão são os portais da quarta dimensão, onde estão os seus maiores e aonde estão os alienígenas. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso na série que virá. Você atravessou, tudo bem. Você está você está na quarta dimensão. Você não vai entrar numa cidade paradisíaca, não existe isso. A quarta dimensão é um lugar cheio de escombros, lugares destruídos, guerras, é escuro. A quarta dimensão não é o céu azul. E vocês vão entender isso na série que virá. Vou explicar tudo isso. A quarta dimensão, ela é escurecida. Os seres que lá não gostam de outro tipo de perspectiva. O céu que dizem não existem. Não existe. E aí, quando você vai para lá, você vai se deparar com um ambiente ruim. Um ambiente muito parecido com filmes de terror. Sabe aqueles vales, aqueles lugares, por exemplo, tipo, para vocês terem uma ideia, tipo, aqueles cenários de ambiente de filme de terror, escurecido, bosques, mais ou menos nesse estilo. Descampados, desertos. Se você, por acaso, ir lá, não tem mais volta. Não tem mais volta. Os seus maiores. Essa cidade, Shambhala, Ágata, isso é pura ilusão, meus amigos. Isso é ilusão. Isso é esoterismo, misticismo. Isso não existe. Não existe. Existem as cidades dimensionais, intra-terra ou intradimensionais. Não tem, os nomes não são divulgados aqui. Eles nem gostam de serem divulgados aqui e nem os dominadores têm interesse em divulgar eles aqui. Aqui é espaço dominado, é espaço que pertence aos dominadores. É deles isso daqui. Então, esse negócio de Shambhala, Ágata, Telos e todo um punhado de coisas aí que falam, pessoal, não é bem como dizem, não. Isso é só para te alavancar, arrancar dinheiro de vocês. Mas se você for para o plano astral, se você for sugado, levado a aparecer lá, você vai estar na frente de eus maiores sanguinários. Eus maiores, que entre eles arrancam os braços dos outros, eles arrancam as pernas, os pés, eles arrancam os olhos uns dos outros, eles se vangloriam de derrotar os outros. E os maiores sabem lutar. E os maiores os maiores sabem lutar como guerreiros. Existem clãs, existem grupos que são treinados uns aos outros. Lá é um lugar de ambiente de guerra. E aí, imagina você tridimensional. Aí você imagina na sua mente agora, você num lugar escuro, penumbra, e de repente você começa a ver ao seu redor, né, seres de 2,5 metros, 3 metros de altura, seres que na concepção humana são feios, assustadores, e de repente eles vão esquartejar você, eles vão matar você com requintes de crueldade, ainda mais vendo que você é um intruso tridimensional. Porque sabem que assim que você for morto,
seu eu maior se manifesta na hora lá. E aí, meus amigos, o pau continua quebrando. Entende que um lugar não pode violar o outro. Você pertence aqui, e aqui você deve ficar. Então, imagina o que aconteceu com tal pessoa que eu citei no último vídeo. Imaginem, chegando lá. Vocês acham que quem passa para lá fica vivo? Eles não têm dó, eles não têm piedade, mesmo porque, na realidade, vocês para eles não passam do que os que nascem e morrem. Eles se vangloriam porque eles não nascem e eles também não morrem. Entenderam? Sobre linhas de autoridades astrais, eu vou fazer um outro vídeo, senão vai ficar muito extenso. E vou explicar para vocês, por exemplo, no plano astral, vou dar só um indício. No plano astral, nós temos, por exemplo, aqui nós temos muitas religiões. Sabemos que todas as religiões têm um controlador mestre. Mas nós temos no astral faixas e bandas de energia. Até fiz uns quadrinhos aqui, uma vez expliquei. Mas existem, por exemplo, faço uma pergunta para você. Marcelo, por que, por exemplo, um pastor evangélico, um exemplo, pode fazer um pai de santo incorporado com um orixá se ajoelhar na frente dele? Por quê? Que um orixá todo-poderoso, que se paga o maior pau, se ajoelharia na frente de um pastor, clamando a Deus, pedindo a Deus. Seria um mero teatro? Não, não é um mero teatro, de forma nenhuma. Por quê? Ambos estão trabalhando em frequências diferentes. As religiões pertencem a um dominador mestre, mas elas são todas... Esse dominador mestre, ele não controla tudo de uma maneira tipo assim. Tudo tem suas divisões. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com a energia direta de Jeová, a energia draconiana, se ela trabalhar, mesmo inconsciente, mas com muita força em cima dessa energia, ela faz as outras energias dobrarem. Ela faz as outras energias dobrarem para ela. Por exemplo, esses orixás, esses seres da Umbanda, Candomblé, isso tudo são reptilianos, são répteis. E muitos são eus maiores. Muitos são eus maiores e muitos são reptilianos. É uma frequência bem abaixo da de Jeová e bem abaixo dos draconianos e a frequência setoide, que é a frequência do controle absoluto. Então, quando aqui os humanos começam a interagir com certas energias, grupos aqui começam a aprender a mexer com certas energias, mas todas as energias estão submissas a um comando maior. A um comando maior. Por exemplo, eu, inconscientemente, o tempo todo, eu clamo a Jeová. Ó grandioso Deus Jeová, Senhor Supremo do Cosmos, em tuas mãos me coloco como teu servo. E os caras começam a aprimorar isso, começam a gerar vibrações. Eles começam a emanar vibrações. Ó grandioso e todo-poderoso Deus, Jeová, Criador dos céus e da terra. E começam a manter um padrão de vibração. Eles começam a trabalhar inconscientemente com a vibração dos draconianos. Eles acessam o draconianismo puro dos orianos. Mas não tem consciência. E tem todos os casos têm seus casos. Por exemplo, temos ali toda a faixa da Umbanda, o Candomblé, são todos reptilianos. Tudo é reptiliano e eus maiores. A frequência é muito baixa. Então, numa escala de comando de frequência, a frequência maior sobrepõe-se sobre a outra.
Então, onde existe isso, e, por exemplo, os cristãos, um exemplo, os cultuadores de Jeová se vangloriam porque, inconscientemente, eles utilizam a energia do Draco. E o réptil se submete, ele se curva, ele se dobra ao Draco. E aí, quando eles clamam, ou eles usam a frequência, e Jeová é vaidoso. Ele é vaidoso. Todos lá do outro lado são muito vaidosos. Só que lá tem nego que tem mais poder e manda mais. Então só canta de galo aqui na terceira dimensão até onde pode. Quando não se pode mais, o que acontece? Se curva, se dobra. E é onde eu digo para vocês que vocês veem aí muitas pessoas conclamando a Jeová, e muitos caras são médios e paranormais, que tem pastores que é pé de chinelo, mas é vagabundo mesmo, dá ralé. Mas tem paranormais. Vocês já imaginaram se eu me tornasse pastor? Vocês acham qual energia eu iria operar na minha pregação? Imagina eu virando pastor, com toda a minha história que vocês sabem. Imagina que os extraterrestres não chegaram. Mas eu tenho todas essas percepções energéticas, desde criança, vendo cores, energias nas pessoas, coisas fluindo, e eu chego na energia de Jeová. A minha tendência energética é Jeová. Eu digo para vocês, é por isso que eu faço esse trabalho dos Dracos. Meu trabalho é um trabalho benevolente draconiano. Mas a minha energia, ela é uma energia, digamos, compatível com a energia Draco. Imagina eu. E olha que eu já usei muito isso. Sendo do jeito que eu sou, com a mediunidade que eu sou, com a paranormalidade que eu sou, clamando e usando a força de Jeová. Colocando-o como meu Deus. Imaginam a grande força que eu poderia manipular. Tem muitos pastores aí que são Marcelos da vida, viu? Tem muitos pastores que são Marcelos da vida que os alienígenas não chegaram neles. E os caras usam as energias de Jeová. Então, o cara, tipo assim, ele chega e ele pode fazer com que todo um quarteirão de um centro de um quarteirão acabe na hora. Não é que ele é poderoso. A força de Jeová fala, acabou. A vibração de Jeová corta todas as reptilianas. Eu vou falar sobre isso com muito detalhe, sobre hierarquias. Hierarquias. Temos as falanges hierárquicas, os grupos, bem explícito. Então, se eu fosse, por exemplo, um pastor, um exemplo, um religioso, eu iria operar na força de Jeová. Como eu já arranquei muito espírito de muito negro incorporado, usando a minha força, que antigamente eu cultuava Jeová. Usando a minha força associada à energia dele. Então, aonde você vê, pessoal do terreiro, tudo é só energia reptiliana. Então, por isso que vocês vão ver o pessoal se gabando, porque mandou parar, parou, e um pastor, imagina o Marcelo, que o ET não veio o alienígena de forma nenhuma, continuou o Marcelo seguindo a vida dele na religião, acreditando, mas com toda essa paranormalidade, essa mediunidade forte. Imagina um pai de santo, uma pessoa muito forte, incorporado com um grande orixá. Vocês acham quem quer dobrar de frente de quem? O reptiliano ia se dobrar perante o poder de Jeová. Vocês podem ter certeza disso. Porque Jeová é o topo da pirâmide da hierarquia, que podemos chamar de energias religiosas da terceira dimensão. Entenderam? Mais ou menos. É só mais ou menos um aperitivo para vocês entenderem como funciona. Tá? Porque não. Porque é tudo teatro. Nem tudo é teatro, pessoal. Às vezes vocês veem essas desincorporações bravas aí, nem tudo. Existem coisas que são reais. E o ser não aceita ser humilhado. No astral, nenhum ser aceita ser humilhado pelo outro, não. Não, vamos fazer um teatro. Peraí, quem que vai ser o fraco da história? Quem que vai sair perdendo? Sai você. Não, eu não vou sair, não. Se eu for sair, eu vou ser o maioral. Eu não vou ser humilhado aqui, não. Você que vai ser humilhado. Não existe isso lá, não, viu, pessoal? São tudo um bando, digamos, de seres
de egos e vaidades monstruosas, gigantescas. Então, ali, ninguém ali faz porque tem que fazer, porque senão a energia é o bicho pegando para cima deles. Mas a gente aborda isso em outro vídeo com muito mais detalhes. E se for preciso, eu uso o quadro. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Convido a vocês no YouTube a deixarem seus joinhas nos vídeos para que o nosso canal cada vez mais cresçam, tenham visualizações e alcancem mais pessoas. É muito importante que vocês no YouTube deixem seus joinhas, tá bom? Um forte abraço a todos, muito obrigado, boa noite. E agora a gente se vê só mesmo no vídeo da Terra Falso Planeta. Foi muito bom, foi um prazer estar com todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.